Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa terceira temporada do Divã do Marketing. Esse que é o lugar seguro onde os profissionais de marketing compartilham aquilo que deu certo, mas também aquilo que deu errado, e a gente faz isso sem nenhum julgamento. E como eu sempre digo, o Divã do Marketing ele não é terapia, mas ele é bastante terapêutico. E hoje eu estou muito feliz de receber um amigo, Bruno Mello, que é fundador do Mundo do Marketing, um dos principais portais de marketing do Brasil, que definiu algumas gerações, algumas pessoas já usaram o Mundo do Marketing, seja para pesquisa, para abrir a cabeça, para se atualizar. Bruno, uma honra te receber aqui. E eu quero começar te perguntando o que te traz para o Divã do Marketing. Obrigado, Vitor, pelo convite. Primeiro de tudo, um prazer estar aqui com você. E eu achei interessante essa sua abertura, que parece que a gente está na terapia mesmo, né? Tipo, um lugar seguro, vai ficar aqui confidencial, só que tem milhares de pessoas assistindo, né? Tomara que tenha. Cara, o que me traz hoje pro Divã do Marketing, do mundo do marketing, né? Porque a gente vê muita coisa. Eu acho que é a complexidade. O marketing hoje está muito complexo e gera uma angústia, talvez, porque hoje mesmo eu estava trocando mensagem com um CMO e a gente estava falando sobre o CMO Summit 2026. Eu já estou fazendo jabá aqui, já em um minuto de fala. Fica à vontade. Mas assim, a gente falando, cara, que temas estratégicos você acha que vai ser interessante a gente tratar lá, né? Porque a gente está falando que vai ser em março de 2026, né? E aí ele citou alguns, eu falei assim, cara, tá fácil a tua vida, né? Tá tranquilo. Aí eu peguei um framework de mídia mesmo, né? Da marca como mídia. Eu falei assim, cara, quando eu olho para isso aqui, dá uma angústia danada, porque são muitas linhas para você atacar hoje no marketing. E até interessante, porque essa semana também eu fiz uma publicação sobre o que era mais relevante para você, profissional de marketing. Ter mais audiência ou ter mais engajamento? E foi muito bom o debate que gerou ali, porque, e aí eu faço até uma meia-culpa, né? Porque em marketing não existe 8 ou 80. E pelo que eu venho assim, acompanhando nos últimos 20 anos, e aí ele trouxe exatamente esse framework da mídia e trazendo muito para isso. Cara, não dá para ser ou audiência ou engajamento. Tem horas que você vai precisar de um mais do que o outro e idealmente você vai tentar equilibrar os dois ali dentro de uma estratégia. Então, assim, tudo hoje é muito mais complexo. É um pouco chover no molhado, mas não é. Não é assim. A cadeira, eu sempre brinco eu tenho uma cadeira muito cômoda e confortável nesse divã, porque eu sou quase que um terapeuta também, né? Porque eu não tenho que resolver problema nenhum. Eu só tenho que perguntar para os caras o que eles estão fazendo para resolver o problema, né? Para vender mais, para atender melhor o cliente, para gerar uma experiência melhor, enfim. Esse é um pouco. Mas o que traria, sim, para esse divã é essa complexidade. É muito mais difícil hoje, por conta de canal, por conta de consumidor, por conta do tempo que é escasso. São uma série de fatores que faz com que o desafio do profissional de marketing hoje seja muito, muito grande. E essa ansiedade por ver algo tão complexo, que no final talvez tenha se afastado dos fundamentos do que é o marketing. Será que isso é uma realidade, Bruno? Muito boa pergunta, cara, muito boa. Porque até também um outro grupo de discussão no WhatsApp, que tem até o Rafael Hess, que a gente estava falando antes de entrar aqui, o pessoal estava falando sobre fundamento. Na verdade, falando sobre marketing, porque, aliás, se tem uma coisa que eu tô cansado, é o pessoal falar assim, isso é marketing. Gente, peraí. Marketing é muita coisa. E para mim, marketing é um guarda-chuva que tem tudo debaixo dele. Primeiro, assim, o povo que vem falar assim, brand tá acima do marketing, não sei o que tá acima. Não, cara, o marketing é negócio, é a orientação da empresa para o mercado, para o cliente, e ele é a gênese da empresa, ele é a espinha dorsal, ele é holístico. Então, se tem uma coisa que eu tenho, sabe, dá um bate o coração mais forte, fala assim, isso aí é marketing, ou isso não é marketing, marketing
comunicação vem antes do marketing, o brand vem antes. Gente, não é. E a tua pergunta mesmo eu já perdi. Eu tava te perguntando se essa complexidade ela não vem porque a gente se afastou do fundamento. Do fundamento, marketing. Exatamente. Porque a gente estava nesse grupo falando exatamente sobre fundamento. Por quê? Hoje, por que eu me perdi aqui na pergunta? Porque todo mundo acha que hoje tudo é marketing. E existe, assim, uma visão nossa muito que marketing holístico, sim. Mas o cara que... Uma pequena empresa ou até uma média empresa que começou a fazer tráfego pago, ela acha que ela está fazendo marketing. Ela não está fazendo marketing. Ou um cara que teve uma ideia genial de uma campanha, de um criativo, de algo muito legal. Isso é marketing. Existe, na minha visão, né, e que é uma coisa muito que a gente leva para o mundo do marketing, existe o marketing que ele é estratégico, que ele é holístico, que ele é business. E aí, infelizmente, são poucas as empresas que têm essa visão. Nem tão poucas, né? Assim, você tem um volume hoje muito maior de empresas que têm essa visão. Muito as grandes marcas, né? As marcas que pensam a longo prazo. Então, você tem a grande empresa, as grandes empresas, as startups, tem uma visão de marketing muito boa. Pô, pega uma Deskify, cara, tem um pensamento de marketing lindo, né? Que pensa mesmo, sabe, go to market, pensa na dor da pessoa, na diferença que vai fazer na vida das pessoas, no mercado, nas empresas. Então, tem essa visão moderna. E você tem essa média empresa que... Cara, quando eu falo de média empresa, Vitor, eu tô falando de empresa que fatura 2, 3 bilhões de reais. E que não tem um marketing estruturado. Às vezes é uma produtora de batata, como eu já vi, entendeu? Que não tinha nenhuma embalagem desenvolvida direito, entendeu? Então, essa empresa ela faz marketing raiz, fundamento? Cara, não. Ela começou ali com um produto, sabe? Aí o povo inventa um monte de coisa, né? Product Lead Growth, Community Lead Growth, Marketing Lead Growth. Não, é fundamento. É verdade. Aí fala assim, é trazer o Kotler para a sala de volta, né? Por mais que achem que esteja ultrapassado, não tô nem aí para quem acha que o Kotler está ultrapassado, é fundamento. E então, assim, o fundamento ele é essencial. Ele é essencial e só para fechar, desculpa, você tem assim, pequenas empresas, médias empresas, elas ainda não têm essa visão do todo do fundamento. Elas pegam um recortinho muitas vezes de algum especialista de Instagram, de LinkedIn, algum blogueiro e acha que aquilo ali é marketing e não é, falta fundamento. Exato. E a gente vem de uma era onde muito se falou do funil do marketing, e agora o funil tá morrendo também, porque agora nas últimas 2 semanas eu não canso, já me cansei de escutar o funil morreu, de ads que começa com o funil morreu. E aí você tem essa percepção dessa geração que começou a trabalhar em marketing, os analistas, que talvez não teve o dever de casa ou uma boa formação de voltar nas definições de marketing do Ries, do Kotler, porque muitas coisas sobre posicionamento, sobre pricing, sobre diferencial competitivo, sobre marca, se criou ali na década de 80 e 90, principalmente no mercado norte-americano, que foi onde mais se investiu em marketing naquela época. E aí você começa com essa concepção do marketing ser um pedacinho. E aí, essa visão não holística, eu acho que traz uma complexidade, porque você fica com muitos silos, né? Sim. Você tem um time de branding, você tem um time de performance, você tem um time de RP, cada um com seus KPIs, e no final do dia o marketing não é estratégico de fato, né? Quando eu olho para a grande empresa, que é a maioria do público que a gente fala, existem estruturas organizacionais muito diferentes. Você pega uma empresa de bebida e tal, às vezes você vai ter uma área, não vou falar aqui o nome, porque eu conheço algumas estruturas e tal, e que às vezes muda também. Você pega uma empresa de bebida multinacional, às vezes ela tem uma área focada em estratégia e uma área focada em comunicação. Isso também acontece em banco aqui, Banco Nacional, né, que você ainda tem essa divisão também, às vezes, em empresas de tecnologia, né? Mas você tem a parte de growth separada do marketing. Mas, assim,
Hoje, cara, eu costumo não julgar. E até tenho um cuidado muito grande de falar assim, X coisa morreu, ou X coisa... Porque, de novo, se a gente pega uma pequena empresa, ou uma média empresa, que não tem uma marca consolidada, cara, ela vai precisar fazer o básico, que é construir marca. E aí você tem que... Quando você vai construir marca, você tem que fazer o quê? Uma campanha de alcance, né? Estou simplificando. Né? E aí é o quê? É um topo de funil, tudo bem. Quando você fala que o funil morreu, eu acho que é muito uma visão do consumidor, né? Até o Google que trouxe esse novo framework, né? Em looping e tudo, é muito pelo ponto de vista do consumidor, que é mais complexo hoje, né? Não é um público-alvo, é móvel, né? Então, é muito mais complexo hoje você falar com o consumidor. Então, essa noção de funil, por exemplo, tivemos aí um fenômeno de uma novela que bombou. Mas, cara, quantas pessoas viram a novela? Né? Teve um burburinho, né? O buzz no digital e tudo, porque conectou com muitas pessoas e tudo mais, mas as pessoas ouviram realmente a novela, sabe? Exato. Hoje, porque ano passado era fácil, vou anunciar na TV, entendeu? E aí você tinha um funil muito claro, uma jornada muito linear. Hoje a jornada é totalmente complexa. Exato. E aí, eu acho que sobre esse burburinho da novela, talvez é porque essa ferramenta de product placement é algo que a gente não está tão acostumado. E aí as pessoas começaram a ver o entretenimento e a marca sendo posicionada talvez com mais destaque, um product placement em primeiro plano, por assim dizer. E aí começou a gerar algumas discussões, assim como está tendo uma discussão da volta do out of home. Uhum. Então, eu acho que, de novo, no final do dia, a discussão que você falou que teve no grupo de WhatsApp, que é audiência ou engajamento, ela também vai depender dessa maturidade, dessa jornada em qual você está com a marca e o produto que você está trabalhando. Às vezes a marca está fazendo o lançamento de um produto novo, para um momento para um produto ela quer engajamento, para outro produto ela precisa de audiência. Sim. Eu tenho muito cuidado com as modas, né? Quando eu comecei 20 anos atrás, existia um pouco a moda do CRM. Só que foi muito visto pelo lado da tecnologia. E mesmo assim, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Uhum. Com inteligência artificial e tudo, que muitas empresas utilizavam já machine learning, já que é praticamente a gênese também da inteligência artificial. E aí teve um momento que o pessoal esqueceu do CRM. E hoje o CRM está bombando, né? E aí poucas pessoas falam. Aí quando você fala de out of home, já teve um tempo... Eu sou do tempo da Elemedia, e realmente a Elemedia sempre foi, você tá no elevador, ali é o Jornal Nacional. Porque tá hoje em dia diminuiu um pouco, pode ter diminuído porque as pessoas também estão muito no celular, mas é muito complexo a gente generalizar, né? Uma vez eu estava conversando com o Washington, eu sou muito ruim de nome, então, o Washington, esqueci o sobrenome, que ele é o CMO da Americanas. E, cara, aquela gôndola ali, aquele corredor, né, que você vai para o checkout da Americanas de compra por impulso, aquilo ali é uma mina de dinheiro, né? Mas como é que você faz hoje que se as pessoas estão no telefone ali também? Né? Elas não estão olhando. Então você tem que ter outros artifícios. Mesma coisa é o out of home. A gente no telefone acaba... No elevador a gente acaba também pegando o telefone, mas será que isso é o universo todo, né? Eu aprendi muito assim... Quando eu fiz jornalismo, né? Sou jornalista. E fiz MBA de marketing em 2008. E sabe aquele aluno chato que fica perturbando o professor, questionando tudo? Era eu. Porque eu já estava 2 anos já trabalhando, né, na área. Então, assim, poxa, eu tinha... O professor trazia cases para discutir, e o case era... Onde que era o case publicado? No mundo do marketing. Eu falei assim, pô, isso daí eu já sei mais ou menos, né? Uhum. E aí eu era chato, porque eu já conhecia um pouco, né? E aí eu ficava questionando ele.
Eu falei assim, mas e isso? Aqui essa questão do 880. E ele falou, Bruno, depende. Então, hoje é muito difícil generalizar. Eu acho que é uma coisa que, se a gente pode trazer para o divã, cara, não tem como generalizar. Né? E não tem. E até essa questão da ansiedade e tudo, eu acho que quando você tem um posicionamento muito claro, sabendo onde que você vai, né? Focado ali no teu cliente mesmo, isso é menos complexo de se resolver. E essa cultura moderna, recente, sim, de frameworks, playbooks, de achar que aquilo que funcionou para determinada empresa crescer, você consegue colocar em outra empresa de um outro mercado e acha, né? Então, trazendo algumas referências assim, para tangibilizar para quem está ouvindo, Viral Loop. Então pronto, aquela ferramenta, eu lembro muito do primeiro case de Viral Loop, que foi da Dropbox, onde você convidava ali outra pessoa e você ganhava mais armazenamento, e isso que dava esse motor de crescimento de novos usuários da Dropbox. E aí a gente vem para esse cenário de frameworks muito mastigados, achando que é só botar isso. E vai muito contra o que você está falando. Não dá para a gente generalizar, porque muda contexto, muda jornada de compra, muda reconhecimento de marca. Sim. Uma coisa é o Dropbox fazer determinada ação, outra coisa é uma empresa do mesmo segmento, muito menos reconhecimento de marca, tentar fazer que não tem confiança com o consumidor final. Então a gente tem que olhar de forma não generalista, eu concordo contigo. E uma coisa não generalista, mas também com cuidado com o especialista. Nesse mesmo grupo também eu falei coisas que eu já falei por aí. O que é o especialista? O especialista, vamos pegar o especialista de branding. Ele acha que tudo da empresa vai ser resolvido com branding. Vamos pegar o cara que é especialista em CRM. Ele acha que o CRM vai ser tudo resolvido com CRM. O cara que é de inteligência artificial, ele vai achar que tudo é inteligência artificial. É igual médico. Você vai no cardiologista, ele fala que tudo da tua vida é o coração. Vai no neurologista, ele fala, cara, o seu cérebro comanda tudo. Vai no ortopedista, ele vai falar assim, cara, teu osso. É a mesma coisa. Só que a gente é um corpo, a gente é o todo. Entendeu? Não dá pra achar que uma especialidade vai resolver todos os problemas. E você tem que ser... E uma coisa que foi muito bacana, que a gente viu no CMO Summit 2025, essa questão da importância da relevância do generalista no marketing, principalmente quando você está em cargo de C-level. Você precisa ter um olhar de todo muito maior. Você precisa ser... E eu fazia uma inferência, né? Uma inferência não, uma correlação que o profissional de marketing era como se fosse o médico, né? Porque assim, cara, ele não pode ser o cardiologista, não pode ser ortopedista, ele tem que ser o clínico geral. Mas hoje eu penso também muito como um técnico de futebol, né? Que ele tem 11 jogadores, que vamos imaginar que são 11 disciplinas assim, ou 11 áreas que ele tem que mexer dentro da companhia, que ele precisa fazer esse time jogar. Precisa fazer gol, não pode tomar gol, sabe? Tem que às vezes tem que dar espetáculo. E se a zaga estiver ruim, quem vai cair é o técnico, não é a zaga toda. Não tem como mandar todo o time embora e vai mandar o CMO. Né? Então, tem que... Não é fácil. Não é fácil. Por isso que eu falo que esse divã aí vai fazer sucesso para esses profissionais de marketing. Ótimo. Tem muita gente que está precisando botar algumas coisas para fora. Né? Se você está gostando, não esquece de deixar o seu like, de comentar também e se inscrever para você acompanhar os próximos episódios. Porque na maioria das vezes o mesmo problema ou o mesmo tópico que você também não aguenta mais, provavelmente não é só uma percepção sua. E aqui no Divã você consegue compartilhar isso com outras pessoas. Bruno, falando de CMO, a gente tem um dado bem divulgado já, que é a rotatividade desse cargo. É uma das cadeiras do C-Level que tem mais rotatividade. A gente fica aí 1 ano, 2 anos. E dentro desse contexto, como técnico de times de futebol, que eu acho que também é uma cadeira que está ficando cada vez mais desconfortável, a gente vê mudanças cada vez mais no curto prazo, uma busca por resultado, eu acho que é uma boa analogia para a gente fazer. E dado esse relacionamento que você tem com os CMOs, o que de repente esses CMOs iriam trazer para o nosso divã? O
O que você acha? É a busca por resultado no curto prazo que tem mais incomodado e não deixado eles trabalharem? Ou é coordenar essas diversas subdisciplinas dentro do marketing, cada uma tentando puxar para um lado? Queria que você, já que você está no divã, está à vontade, trouxesse um pouco da sua visão. Tá muito ligado, a área do CMO está muito ligada a resultado. Então, por isso essa analogia com o técnico de futebol, e você trouxe um outro dado importante dessa avaliação, que é o olhar de curto prazo. E aí não tem muito mistério. Se não está entregando resultado, é o principal problema. Eu acho que o que acontece hoje também é o CMO ele é muito ligado ao CEO. E ele também e o CEO é muito ligado ao CFO, né? Então esse triângulo tem que funcionar muito bem. A gente até teve no CMO Summit bate-papo entre CMOs e CFOs. A principal atribuição do CMO hoje é gerar resultado para a companhia. Então, se ele não consegue comprovar o resultado, se ele não consegue gerar resultado, é a principal causa dele ser convidado a sair. Mas também tem acontecido muito dele sair por conta da mudança de CEOs também, que tem sido mais frequente. Antigamente os CEOs também ficavam mais tempo. Uhum. E eles têm ficado menos tempo. Exato. Né? E o CMO é um cargo de liderança, é um cargo ali de confiança, né? Então, quantos CMOs eu conheço que o CEO pensa de uma forma, o CMO pensa de outra, e o CMO tem que fazer o que o CEO quer. E não, porque se ele faz... E aí é um problema. Se ele fizer o que e só que, cara, não vou dizer quem tá certo e quem tá errado, mas às vezes são visões diferentes para o mesmo problema. Você tem 2 remédios para a mesma doença. Só um vai funcionar. E aí o que acontece? O CMO vai fazer o quê? O que ele vai privilegiar? A ideia dele ou a ideia do CMO? Né? O caminho, não estou dizendo a ideia, mas o caminho do CEO ou do CEO ou dele mesmo. Ele vai tentar ali dar uma segurança pro cara. Não, você quer isso, então vou fazer isso. Mas aí se não der certo, quem que vai ficar na reta? Vai ser ele. Igual, né? Seja ele seguindo o plano dele ou seguindo o plano do CEO. Se não der resultado, no final é ele que vai... tende a ser ele. Né? Tende a ser ele que vai responder. E aí você tem um outro dado interessante, que você não tem uma trajetória de muito CMO virando CEO. É pouco. A gente vê a galera de COO, né, de operação, a gente vê a galera de CFO indo para CEO, Sim. Principalmente nesse cenário de crise macroeconômica que a gente está tendo, muitos CFOs virando CEO para tentar organizar a casa. Sim. Mas CMO se tornando CEO é raro, né? É raro. Teve uma época que aconteceu um pouquinho mais, mas assim, eu tendo assim uma perspectiva boa, se uma galera vê as tendências, né, perceber a tendência e olhar, cara, o CMO é um cara estratégico que orienta o negócio, que é orientado a dados, que traz resultado, comprova resultado, eu acho que há uma tendência desse cenário mudar. Você tem em startups, por exemplo, hoje que já conseguem comprovar que 70% do resultado que a empresa faz vem do marketing, né? E às vezes multinacionais também, grandes empresas nacionais que tem no marketing o grande comandante ali do avião ali, tipo, ó, vai para ali, vai para cá, aperta o botão aqui, aperta o botão ali para a gente poder fazer os ajustes na rota. A gente tem casos de empresas também assim, grandes, né, startups, e que é o caminho, que eu acredito que seja o caminho, né? E para esse caminho virar CEO, porque é uma carreira curta. Por que a questão do técnico de futebol, como se fosse jogador de futebol também? Porque é uma carreira curta. Por que é uma carreira curta? Alguns motivos, né? Por conta da atualização. Então, assim, o marketing muda drasticamente a cada 2 anos. Né? Todo ano você tem uma mudança bem importante, né? Um paradigma que está ali muito forte. E a cada 2 anos muda muita coisa.
E se você não se atualizar, cara, você em 2, 3, 4 anos você tá fora, né? E é uma cadeira cara, né, também para a empresa, né? Porque quando o cara chega ali nos seus 40, 45, 50 anos, já é um cara sênior, né? Um cara que custa mais caro. E que se ele não tiver com essa visão moderna, né, se não tiver entregando resultado, é mais complexo. Sim. Então, você tem... E aí isso gera um desconforto, né, nas pessoas. Né? E esse CMO ele vai ter algumas diferenças muito interessantes, assim, entre elas as diferenças geracionais, né? Porque você vai ter o analista de uma geração, um alfa, você vai ter o coordenador e o seu gerente ali, um Gen Z, que estão chegando nas lideranças agora, e talvez um boomer ali como braço direita. E a mesma realidade do lado de fora da empresa. Sim. De quem é o shopper, de quem é o buyer, que podem ter essas diferenças. Eu acho que esse desafio de transformação de geração é um desafio que as marcas têm, algumas surfado bem, outras seguem tentando, vamos colocar dessa forma. E é um desafio muito interessante, Vitor, que você falou, porque parece que ele é invisível e ele é muito tangível para essas marcas que pensam em longo prazo. Marcas centenárias, por exemplo. A própria Coca-Cola, o principal desafio dela é recrutar, como o Ted falou, né? Recrutar novos clientes, novos consumidores, entendeu? Novas gerações. Você tem gerações inteiras, você tem uma geração inteira que não sabe o que é Bombril, entendeu? Que talvez não sabe o que é Tupperware, entendeu? Então, assim, você precisa falar. Né? Porque antigamente existiam poucos produtos, poucos canais, tudo era mais centralizado. Era centralizado, o mercado era mais restrito, menos produto. Então era mais fácil, era menos complexo, mais fácil realmente. Hoje não, você tem muito produto, muito canal, muita oferta, uma jornada muito complexa, pouco tempo, pouco dinheiro, disputando por muitos serviços e produtos, né? O bolso das pessoas é um só. Continua sendo um só, a carteira das pessoas é uma só. E antigamente tinham poucas coisas que tiravam esse dinheiro. Hoje em dia tem muitas coisas. E dinheiro diferente, né? Sim. Então você vê um potencial de gasto de uma geração alfa, por exemplo. Ele é economicamente ativo, mas ele tem um limite menor que a geração Z, que também vai ter um limite menor do que uma outra geração. Mas assim, economicamente ativo todo mundo é. E eu acho que o caso de Coca-Cola é muito interessante porque você vê essa diversificação de portfólio gigante da Coca-Cola. Sim. A gente vê o Red Bull entrando agora com Red Bull sem açúcar. Essa geração nova vindo numa pegada de wellness muito forte. Então, assim, essa gestão de portfólio é uma forma, né? Essa mudança de comunicação que eu vejo como um grande case de comunicação, a própria Apple, que deixou o seu minimalismo para ser uma comunicação visual mais maximalista, que era o que era levado em consideração para a geração Z. Então, eu acho isso muito interessante, como você tem diversas artimanhas, né? E aí, volta para a gente falar dos fundamentos do marketing, que é a embalagem, que é o preço, que é a forma de distribuição, que é a comunicação que você faz, né? Sim. Tem indústrias de bebidas, né, que eu já ouvi, assim, de gerentes, né? Falei assim, cara, nosso produto é bom, a gente precisa fazer uma campanha de posicionamento aqui porque a comunicação mudou tanto nos últimos anos que o posicionamento está esquizofrênico. Tá, beleza, vamos fazer um trabalho de comunicação, reposicionou, legal. Cara, mas as pessoas não pedem. Se as pessoas não pedem, o varejo não compra. Se o varejo não compra, não vende. Então, assim, o desafio é grande. Né? O desafio de você ter espaço numa gôndola, né, de supermercado que tem milhares de SKUs, né? E um detalhe interessantíssimo, tá? Não sei se dá de cabeça, porque esse dado varia, mas assim, mais de 80% dos produtos que são vendidos num supermercado não tem comunicação. Você não tem... Você não vê anúncio no YouTube, você não vê anúncio na TV, sabe, nas redes sociais. Quando você vai comprar, sei lá, um alvejante, sei lá, próprio
sei lá, uma batata, verdura não, mas assim, produtos mais industrializados mesmo. Sim. 80% do que está no supermercado você não tem comunicação. Isso pode também ser visto no marketplace hoje também, que é uma grande corrida ao marketplace, né? Porque está todo mundo no marketplace. Eu acho que a gente consegue beber muito da disciplina de trade marketing. Muito. Porque eu acho que o trade marketing, ele, desde o aspecto de encontrabilidade, pricing, embalagem, o que colocar naquela embalagem, ou seja, o que o shopper vai avaliar ali dentro. Eu acho que dentro das disciplinas, a parte de trade marketing, se ele não entende o cliente, se ele não conversa com o cliente, vai ser um erro a forma como ele vai posicionar e vai custar de uma forma direta o bottom line, né, as vendas. Enquanto no marketing digital, você não tem essa pressão, né? Porque no trade marketing você tem que mandar imprimir, você tem que mandar colocar, e aí se você fez uma estratégia errada ali, você sente na hora. Sim. O digital você desliga uma campanha e bota outra. É bem diferente. E até com a inteligência artificial hoje ela faz isso automático, faz sozinha e você, depois no final do dia você vê lá o que aconteceu, né? Ou em tempo real, né? As coisas estão muito mais rápidas. Isso é um desafio grande, assim, acho que só as novas gerações mesmo para acompanhar. Não tá fácil, não. Não tá. Uma coisa, então, que te traz pro Divan seria assim, tá tudo muito rápido. Tá tudo muito rápido. E a gente tem muita informação, né? Tem muito dado. E o que fazer com esses dados? O que fazer com essas informações, né? Tem muitos caminhos, tem muitas possibilidades. E esse é um desafio, né? Foi o que eu falei anteriormente, cara. O que eu vou privilegiar? O que eu vou priorizar? Eu acho que quando você falou de posicionamento, é muito importante porque o que a gente mais vê hoje são empresas que não têm posicionamento claro, que elas não entregam valor, porque o posicionamento ele entrega valor para o cliente de alguma forma, né? Qual o valor que você entrega, o único que só você entrega, né? Então, para mim, a essência do marketing é o que você faz que faz a diferença na vida da pessoa, né? O que o teu produto, o serviço entrega que faz a diferença na vida da pessoa. E com isso você tem um posicionamento. E aí muitas marcas elas não têm posicionamento claro, ou ela tem posicionamentos esquizofrênicos, ou elas entraram também nessa moda de reposicionamento. E aí é complicado. Eu acho que você tem que se reinventar sim, mas para continuar sendo o mesmo. A sua essência não pode mudar. Eu gosto muito de citar Dove, né? Que, cara, tem o desafio Dove desde ser mais velho do que eu, né? Você vai lá, usa Dove só de um lado do rosto para você ver como que a sua pele vai ficar mais hidratada em 7 dias. Senão te devolvo o dinheiro de volta. Isso é mais velho do que eu, entendeu? Mas é isso, cara. A promessa da marca é essa. Entendeu? Não adianta você querer, sabe, pensar numa coisa totalmente disruptiva e descolar do que você é, né? Do que você entrega, da diferença que você faz na vida da pessoa. E será que isso não é resultado, Bruno, dessas transformações geracionais que a gente está falando? Das pessoas acharem que precisam se reinventar para conectar com uma geração nova? Mas na verdade não é que você precisa se reinventar. Você só precisa mudar talvez uma palavra, uma forma, mas o valor intrínseco final segue sendo o mesmo. Né? Você precisa falar a linguagem dessa geração, sim, mas eu acho que é muito mais também uma questão de canal. Você olha para um Kawaii da vida, tem 60 milhões de pessoas conectadas por mês. E aí você está falando de novela, não sei qual foi a audiência da novela da Globo, mas o Telekawaii foi visto, teve 87 milhões de visualizações. 87 milhões de visualizações. Uma telenovela na vertical, no aplicativo mobile. Né? Então, acho que é muito a questão. E aí, quando você vai falar de geração nova, não sei. Às vezes é o cara da Y o cara já da X. Né? Então, assim, essa questão geracional, ela me preocupa menos porque você tem, por exemplo, o comportamento milênio em todas as gerações, que é um cara conectado, né? Que
eu estava até vendo hoje um estudo que ele adere mais à inteligência artificial do que a própria geração Z. Então, assim, é um cara que, por mais que não tenha sido nativo digital, ele está aberto à tecnologia. Isso. Você vê um idoso hoje com o celular jogando um joguinho no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Cara, então, assim, o desafio é muito, sim, a linguagem, mas o formato também. Onde você tá, como você tá, né? Sabe? Eu acho que esse é um desafio. Ao mesmo tempo, quando eu olho para esse case do Kauai, a Coca-Cola já tá fazendo novela no Kauai, a Honda, a Skol. Então aí você vê que, cara, não falta caminho. Falta o profissional de marketing, ele percorrer esse caminho. Sair da sua bolha e olhar pro universo que tem hoje, que é muito grande. E aí, para ele fazer isso, é só ele ir no mundo do marketing. Porque essa informação do Kauai tá no mundo do marketing. Tá no mundo do marketing. Tudo que eu sei aqui tá no mundo do marketing. Viu? Entendeu? E poderia saber mais, porque eu não consigo ler tudo. Né? Mas isso é muito importante, porque a gente fica tão sobrecarregado nas rotinas, nas nossas entregas. E uma coisa que eu aprendi com meu terapeuta que eu levo pra vida: copo cheio não entra nada. É verdade. Você precisa dar espaço para você conseguir se inspirar, enfim, é isso. Se você tá gostando, não esquece de deixar um comentário, de deixar um like. Afinal de contas, o seu problema pode ser uma das coisas que o Bruno tá falando aqui. Então você não está sozinho, tá? Bruno, o mundo do marketing fez uma trajetória incrível, né? E dentro desses 20 anos, quantos cases, né? E como a gente tá... Quantos cases vocês já compartilharam, né? E aprendizados de campanhas. Eu quero falar aqui do que não deu certo. O que você... Aproveitar que você tá no divã, que você tá à vontade. O que você viu que flopou, que você falou, putz, isso aqui o pessoal falava que ia ser um estouro e na verdade não foi tanto. No marketing geral. No marketing geral. Eu acho que tem algo recente que é lá o metaverso, né, do Zuckerberg. Eu acho que isso meio que deu uma flopada. Mas sabe o que é interessante, né? Eu já tô ficando velho, tenho muito cabelo branco. Eu lembro como se fosse hoje. Eu num seminário da ABA, no Rio de Janeiro, um pessoal do Boticário falando de relacionamento, ou atendimento, ou alguma coisa de comunidade no Orkut. E aí, a partir dali, a gente começou a pautar e ver muitas marcas falando sobre rede social. E aí era interessante, a pergunta na época era, isso vai colar ou não vai? Isso vai dar certo ou não vai? As marcas têm que entrar nas redes sociais ou não tem? Essa era a discussão. Quando começou o Orkut, a discussão era, as marcas têm que estar aí, qual o papel da marca nas redes sociais? Isso vai dar certo, isso não vai dar certo? Isso vai ser tendência, ou é uma moda passageira? Eu lembro disso como se fosse hoje. E aí olha como tá aí as redes sociais, né? Acabei de falar do Kauai, né? E um caso interessantíssimo. A gente noticiou essa semana, a Granado tem um sabonete de enxofre, que ele é muito utilizado para pele oleosa, acne e tudo. Mas a Granado, ela se reposicionou quase 20 anos atrás mesmo, quando a Cici assumiu a cadeira de marketing lá, e lançaram produtos, né? Reformularam a marca, reformularam vários produtos. E o carro-chefe era o que? Era o polvilho, né? Sempre foi durante muitos anos. Campeão de vendas, né? Um dos campeões de vendas. E aí o que aconteceu 3 anos atrás, um médico dermatologista pegou e fez um vídeo, influenciador digital, fez um vídeo dos achados na farmácia que não custavam caro, mas que resolviam o seu problema. Porque, cara, qualquer produto para pele custa R$100 para cima. E o sabonete da Granado estava custando na época, sei lá, R$5, R$6. 3 anos atrás. 4, 5, 6 reais, por aí. E aí, o que aconteceu? Ele deu essa dica, e aí o que acontece hoje também nas redes sociais é muito isso. Um cara fala e começa a reverberar. Todo mundo... Se o cara tem uma certa autoridade,
vai todo mundo e cria o conteúdo igual. E aí, às vezes, dá a mesma dica. E aí, e isso foi virando. Esse sabonete de enxofre da Granado, ele vendia 100 mil unidades por mês. Sabe quantos ele... Você viu a matéria? Vi. Então você vai saber a resposta, né? De 100 mil unidades vendidas por mês, mês passado, em agosto, ele estava vendendo 1.200.000 unidades. Ele hoje é o 4º produto mais vendido da marca, né? Por que eu tô falando isso? Por causa da relevância das redes sociais. Porque, assim, eu acho que o que a gente tem que ter cuidado quando você fala assim, cara, o que deu errado? Eu acho que, assim, o que vai dar errado é você não olhar para o que está acontecendo, não aprender com o que está acontecendo e não surfar determinadas ondas que você precisa entrar. Você precisa estar no mar, sabe? Você precisa estar no mar. Você tem que se molhar. Exato. Porque senão, imagina uma marca que negou as redes sociais durante anos. Entendeu? Isso a gente está falando de conteúdo orgânico. De um conteúdo orgânico. Agora, pro mesmo efeito que fez ser sucesso, pode fazer também fracasso. Exato. Né? Então, assim, acho que o que mais flopa são as marcas que não olham para as mudanças. Sabe? Que não olham e que não tá nesse mar. Que não abraça a mudança. Que não abraça a mudança, que não tá dentro desse mar ali. Porque, assim, é tsunami, é onda atrás de onda, é caldo atrás de caldo. E não tem jeito, cara. Uma hora você vai conseguir respirar e vai conseguir fazer um negócio legal. E eu acho que também tem um ponto interessante, que tem um autor americano recente, Gary Vaynerchuk, que eu acompanho muito. E eu gosto muito da tese dele de não ter medo de testar com a sua marca. Ele sempre fala, o melhor lugar é a rede social que está lançando hoje, que não tem ninguém. Porque ela vai te entregar o seu conteúdo de uma forma, o algoritmo muito melhor Sim. do que nas outras que já são consolidadas. E quando se essa rede social bombar, você está lá. E você já vai ser colocado como um top creator, uma top brand dentro daquela marca. Se não, tudo bem, ninguém viu também, porque daí ninguém estava lá naquela rede social. Então eu acho que sobre esse contexto, porque hoje a discussão não é se a gente deve estar na rede social ou não. É assim, quais redes sociais a gente deve estar? Como a gente tem que estar? O que a gente tem que estar entregando? Né? Sabe uma coisa muito interessante? Um erro que as marcas cometem é elas estarem, mas não estarem. É uma loucura. Sim. Porque assim, todas estão lá, né? Você vai ver, a maioria estão, mas assim, o que elas fazem ali de relevante mesmo, sabe? E teve uma marca que eu não tô lembrando o nome agora, Maisena. Maisena, que acho que é uma marca centenária. Olha a hora aí, hein, gente? Tô confirmando aqui para o seu próximo compromisso. Maisena, que acho que é uma marca centenária. O que acontece hoje, né? O conteúdo gerado pelo usuário é muito forte e as marcas, elas não percebem isso. O poder do UGC, né? É muito grande. E é o que acontece. Tem poder pro bem e pro mal, como eu falei. Às vezes não, com certeza tem algum vídeo na internet indicando o teu produto para uma coisa que ele não foi criado. Que não tem nada a ver com ele. Que não serve para nada daquilo. Se você comprar e você fizer, vai dar errado. E aí quem que vai sofrer? Vai ser a marca. E a Maisena fez uma coisa bacanérrima, que foi assim, reagiu os vídeos que as pessoas estavam fazendo, utilizando o produto, e falando, será que isso dá certo? Isso tá errado, não dá certo não faça isso. Entendeu? E aí falou assim, cara, mas se você quiser um uso legal para maisena, tá aqui, ó. Coloca a maisena um pouquinho na batata antes de fritar. Você vai ver que ela vai ficar crocantinha. Olha aí, olha que legal. Né? Você pega e ajuda, esse é o valor do conteúdo criado pela marca, você ajuda a vender. Né? Então, assim, e obviamente você também evita um problema, né? De uma aplicação do produto de uma maneira errada, né? Que pode gerar prejuízo para a marca, pode gerar uma série de prejuízos. Isso é verdade. Você estando ou não estando na rede social, você está comunicando algo. Sim. Fato. Né? E eu acho que isso, assim, pro lado do CMO, dos times de marketing, assim, boa sorte. A cada ano vai ter 2 canais novos que você vai ter que estar participando daquela conversa. Outro dia a gente estava falando, vale a pena estar no TikTok ou não? E olha o show que o TikTok já está dando.
Então, assim, as coisas, como a gente comentou, têm sido cada vez mais rápidas. Traz mais complexidade para o time de marketing, porque é multicanal, orçamento mais limitado, tempo mais limitado, time também mais sobrecarregado, né? A gente falou recentemente sobre burnout no time de marketing. Olha, o marketing é uma área que assim não vai ter mar calmo. Vou te confessar uma coisa interessante aqui desse burnout no marketing, né? Que o principal motivo são os briefings mal feitos, né? Esse é o principal. Sim. Que aí você gera, não sei se é o principal ou o segundo, que gera muita refação. É isso que gera refação. E aí a gente teve uma reunião lá, e aí a gente saiu da reunião, cara, vamos fazer um convite. A gente tem um determinada ação que a gente está fazendo, e aí a gente falou assim, pô, vamos fazer um convite para mandar pelo WhatsApp? Vamos. Aí você chega para design e fala assim, faz um convite aí para um negócio que ela já fez. Cara, sabe quantas vezes ela teve que refazer o convite? Pelo menos umas 3 ou 4, de 3 a 5 vezes. O que aconteceu? Eu tirei ela do que ela estava fazendo, e eu estava envolvido nisso, e aí eu fiquei com vergonha, porque eu lembrei um pouco do negócio, falei assim, aí eu voltei lá pro Edu, meu sócio, falei assim, Edu, e a gente tem um monte de processo, a gente tem processo, e eu tô falando aqui uma coisa que a gente realmente foi fora da curva, porque tudo a gente tem processo, tudo a gente tem plataforma que ajuda a gente a ter processo no marketing, tudo. Então, a gente fez fora do processo, fora da plataforma. E aí eu cheguei, Edu, vem cá. Eu falei assim, cara, sabe quantas vezes a Giovana refez esse convite? Mais de 3 vezes, umas quase 5 vezes. Por quê? Porque a gente não parou para fazer um briefing. Não, pelo amor de Deus, não vamos fazer mais isso. Mas assim, a gente faz um automático, ninguém fez por mal. Não, exato. A gente não fez por mal, a gente fez as melhores intenções. Mas de boas intenções o mundo tá cheio, né? Exato. A gente, eu, assim, com a minha experiência na Deskfy, como é que eu posso colocar, Bruno? É assustador você ver como algo simples como um processo de briefing e a aprovação de um briefing antes de entrar na criação muda o jogo da água pro vinho no time de marketing. Sim. É incrível. É o gasto que gera, né? Porque assim, às vezes você... Cara, eu não consigo, muita demanda, preciso contratar mais X design. Não, cara, você só precisa fazer as coisas certas. Processo mais estruturado. Um processo uma estruturado. Ferramenta. Eu acho, e assim, sobre discussão de ferramenta, como a gente está no divã, né? O que acontece? As ferramentas não são pensadas para dia a dia do marketing. Sim. E o que acontece? O marketing, dentro disso que você está falando, ele é não linear. Ele não é uma engenharia de processo onde você entra com insumo, você põe uma ideia na ponta e vai sair uma campanha no final. Não é assim que funciona. Só que em algum momento a gente se perdeu e achou que era isso. A gente começa a beber essas metodologias de engenharia de software. Sim. Que é um negócio onde você põe uma tarefa e no final sai uma aplicação. O marketing, ele é não linear, as ideias vão acontecendo a cada revisão, a cada conversa, e é isso que vai dando a distintividade, a criatividade para a campanha ser legal. Sim. Então, se a gente trabalha com ferramenta que não nos permite, nesse ímpeto, fazer isso, mas a gente tem que fazer isso de uma forma, se o processo é não linear, a gente tem que fazer numa plataforma onde a gente consiga... não atrapalhar o processo. Exatamente. Qualquer coisa, só olhar a Deskfy que ajuda isso, né? Exato. Eu acho que a gente não faz jabá. Mas esse problema, ele é um problema que, assim, como diria Frank Sinatra, ele vem debaixo da minha pele. Assim, ele me pega na unha, né? Não, cara, mas é impossível não falar a gente tá no divã, é impossível não falar dos problemas, né? Eu acho que esse é um dos grandes que a gente tem, porque o volume de coisas hoje no marketing foi o que a gente começou a falar, é muito grande. Muito. Se você não processar isso, se você não tiver plataforma para isso, já era. A área de marketing ops tem crescido absurdamente nas empresas, né? Se você não tem isso operacionalizado, cara, já era.
com inteligência artificial, já era. Isso é verdade. Vai ficar para trás. E será que mudou nesses 20 anos que você está no marketing, Bruno? Essa operação do marketing ou é a mesma coisa? Cara, mudou muito. Inclusive, ontem uma ex-aluna perguntou onde que ela achava um curso de mídia. E aí eu perguntei para uma pessoa, querida Fátima Rendeiro, falei assim, Fátima, onde tem curso de mídia tradicional? Ela, Bruno, nem no grupo de mídia de São Paulo tem mais. Aí falou assim, cara, não tem mais um programa de mídia, um curso de mídia tradicional, né? Olha só. Por quê? Porque hoje é tudo plataforma. Então, se tem uma coisa que mudou muito, foi a gente ter muitas ferramentas. 2011, que é menos do que esses 20 anos que eu tenho, em 2011 a gente tinha 100 e pouquinhas plataformas de marketing, SaaS. Hoje tem quantas? Mais de 15 mil. Mais de 15 mil. Então, olha quantos problemas são resolvidos hoje com plataforma. E eu estava conversando com meu sócio hoje. Eu falei, cara, eu não vivo sem inteligência artificial hoje. Eu não vivo, né? E tem empresas que ainda questionam, né? É verdade. E tem empresas que ainda questionam o uso de plataforma, que vai ajudar a operação do marketing. Se o marketing for lento, se o marketing gastar dinheiro, se o marketing não fizer o que ele tem que fazer, cara, aí que o cara vai ser trocado. Entendeu? Porque ele tá demorando, não tá entregando resultado, não tá conseguindo comprovar resultado. Por quê? Porque ele tá fazendo um trabalho igual o mídia do passado, que não tem nem mais curso para fazer. Exatamente. Entendeu? E às vezes esse problema tá mais dentro de casa, de você não tá conseguindo dar vazão, ou tá demandando tanto tempo da operação para algo operacional, que você não para para pensar em novos canais, em novos formatos, que você você fica lá com aquele copo cheio de operação e tira tempo do time. Marketing tem muito de transpiração hoje. Antigamente era mais inspiração e pouca transpiração. Hoje é muita transpiração. Tem inspiração ainda, que é importantíssima, é relevantíssima. Mas a transpiração hoje é que ganha o jogo. Bem, se você tá gostando, não esqueça de deixar o seu comentário e o seu like e de se inscrever para você poder acompanhar os próximos episódios. Hoje nós estivemos com o Bruno Melo. Foi um prazer conversar contigo. Adorei recebê-lo no divã. Legal, obrigado. Espero que você tenha ficado confortável, esteja saindo mais leve. E vamos fazer um bate-bola breve. Uma frase, Bruno. Uma frase sobre marketing, uma frase que vier na sua cabeça. Cara, eu amo marketing bem feito, sabe? Marketing holístico. A gente está aqui para falar dos problemas, mas o mundo do marketing nasceu para falar dos casos de sucesso, para o que dá certo, né? Justamente para a gente olhar para isso e se inspirar, né? Então, eu gosto muito. Eu sou jornalista, continuo sendo jornalista, mas o marketing me pegou. Então, tipo, uma frase, sei lá, amo marketing. Boa. Bem genuína. E um livro. Olha, não vou citar livro de marketing, porque seria injusto. Tem muita coisa boa. Mas acho que dois livros que me ajudaram muito e que obviamente ajuda a gente como pessoa e como profissional, que foi Pensamento Eficaz e Essencialismo. Legal. Esses dois, eu acho que um pouco de inteligência emocional, que o cara precisa hoje no marketing. O CMO é o cara líder, né? A gente falou do técnico, é o cara que lidera. Então, para o cara liderar, ele tem que saber para onde que ele vai, como que ele vai fazer, tem que ter uma inteligência emocional boa, tem que saber o que é prioridade, o que é priorizar, o que é relevante. Então, não um livro não, mas esses dois assim são, todo mundo eu falo, cara, Pensamento Eficaz e Essencialismo. Legal. E uma inspiração? Cara, uma inspiração. Cara, eu me inspiro em tanta gente. Seria injusto eu falar. Nomes. Seria injusto eu falar nomes, porque assim, eu sou uma esponja. Tudo que eu sei é graças a centenas de pessoas que eu conversei ao longo desses 20 anos. Assim, eu sou um privilegiado de conversar com você, um café que a gente teve, né? Com outros nomes de que são famosos no mercado,
né? Eu não vou citar nomes porque acho que seria injusto, porque são muitos nomes. Acho que se alguém chegou aqui e está aqui, saiba que esses nomes com quem eu conversei, com quem eu entrevistei, moldaram, sabe, a minha inspiração, né? Então, legal. Mas se fosse falar assim de uma pessoa, eu falaria minha mãe, por ter me dado a educação de, sabe, correr atrás, sabe, de ser uma pessoa correta e tudo, fazer as coisas direito e correr atrás. Legal. Que ótimo. E, Bruno, então esse é o momento final onde eu vou te passar a palavra para você fazer os seus recados finais, como que o pessoal te segue, como que o pessoal te encontra. E acho que você vai fazer um evento, né? Fala um pouquinho do CMO pra gente. Fica à vontade. Não, o CMO Summit é uma paixão, assim, porque não foi eu que criei, né? Foi o meu sócio, o Thiago. E foi muito bacana porque eu queria ter criado o CMO Summit, né? E quando o Thiago começou a trabalhar, que já existe o mundo do marketing, ele falou assim, pô, eu queria ter feito o mundo do marketing. Então, foi o casamento perfeito ali. O CMO Summit acontecendo todo ano agora presencialmente, né? A primeira edição a gente fez agora em 25, com expectativa de 2.500, 3.000 pessoas. A gente superou 5.000, quase 6.000 pessoas, né? Mais de 60 marcas patrocinando, participando. Quase 400 executivos de marketing, né? CMOs, vice-presidentes, e tratando de todos os assuntos que a gente tratou aqui, e muito, muito mais, porque foram muitas horas de conteúdo. 9 palcos simultâneos, então é onde hoje o epicentro do marketing acontece, né? Onde o mundo do marketing se encontra, onde você vê o marketing real é no CMO Summit. E ele vai acontecer agora em 2026, no dia 25 e 26 de março, também aqui em São Paulo. Eu acho que, assim, tenho certeza, é o evento que você tem que ir, né? Para ter inspiração, para ver o que as empresas estão fazendo realmente, né? Eu converso com a maioria desses CMOs que vão subir no palco antes de eles subirem para falar, cara, o que você vai falar lá? Como é que você vai falar? Eu sempre pergunto, qual é o seu desafio? O que está pegando agora? O que você está fazendo? Qual pratinho você está girando? Então, assim, eles levam para o CMO a realidade, sabe? Não é só caso de sucesso, tem muito divã também, tem muito divã, sabe? Tem muito caminho, muita orientação, sabe? É um evento, é um conteúdo riquíssimo e uma conexão muito grande, porque, assim, o mercado todo tá lá, né? Grandes marcas apoiando. Legal. Então, é uma data que tem que colocar na agenda, né? O CMO Summit e o mundo do marketing todo dia aí na nossa telinha, né? Seja no mobile, seja nas redes sociais, no portal, então no WhatsApp. Então a gente está sempre ali com conteúdo relevante, importante para quem toma a decisão. Legal. Ótimo, Bruno. Obrigado. Espero que você que esteja ouvindo, nos assistindo do outro lado, tenha gostado de todo esse papo que a gente teve. Não esquece de deixar o comentário, o seu like e também de se inscrever no Divã para você poder acompanhar. Que as suas dores não te deixam sozinhos, muito pelo contrário, são dores compartilhadas, porque muitas vezes só muda de endereço. Até mais. Tchau, tchau.